Alô, tudo bem com você? Eu sou a Thaís e eu sou professora de alemão. E há alguns meses atrás eu comecei a estudar francês também. Eu sigo estudando alemão para aprimorar, né, as minhas habilidades linguísticas na língua, desenvolver ainda mais a minha fluência no idioma. E comecei a estudar francês há alguns meses. Então, eu sou iniciante no francês. E hoje eu vim te mostrar como que eu organizo os meus estudos de alemão e de francês utilizando o Notion. Vou compartilhar aqui a minha tela com você para mostrar. Esse aqui é o meu Miscellernen. Miscellernen é a central de estudos que eu desenvolvi, que eu elaborei para mim, para organizar e centralizar tudo que eu preciso, né, para estudar alemão, seguir aprimorando e para organizar os meus estudos de francês. Então, vou mostrar aqui para você. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o que eu preciso fazer, né? Quais são as minhas tarefas. Então, eu tenho aqui revisão de flashcards, aprender palavras novas, fazer imersão. Então, tenho ali as tarefas, aquilo que eu preciso fazer. Então, tem revisão de conteúdos, estudar conteúdo X, Y, enfim. Vai estar sempre aqui aquilo que eu preciso fazer e para cada um dos idiomas que eu estou estudando. No caso, principalmente o francês e o alemão que eu sigo aprimorando. Aqui no cantinho ainda temos botões, dois botões, um para o alemão, um para o francês, porque eu monitoro quanto tempo do meu dia é dedicado para o alemão e quanto tempo do meu dia é dedicado para o francês. E então eu marco aqui, né? Eu só dou um clique no botão, ó, quando eu vou estudar, e aí então eu consigo saber quanto tempo do meu dia foi dedicado para cada uma das tarefas daquilo que eu preciso fazer, quanto tempo do meu dia foi dedicado para os meus estudos de alemão, quanto tempo do meu dia foi dedicado aos meus estudos de francês. Logo embaixo eu tenho os meus hábitos, então eu sinalizo se eu consegui, se eu revisei os flashcards. Hoje eu já fiz essa revisão dos meus flashcards de francês. De alemão eu estou terminando, faltam alguns ainda. Se eu estudei e se eu fiz a imersão. São esses três elementos que eu tenho monitorado. Aqui, se eu tenho feito todos os dias. Aqui, então, eu coloquei aqui, sinalizei aqui o espanhol também, porque o espanhol, eu tenho, eu falo espanhol, estudei espanhol por bastante tempo, fiz um intercâmbio na Argentina, mas ultimamente ele está pouco presente no meu dia a dia, e aí eu coloquei aqui para eu trazer ele, deixá-lo, torná-lo mais presente no meu dia a dia, para continuar consumindo conteúdos e conseguir me comunicar, né, por meio dessa língua também, que eu gosto bastante. Eu utilizo flashcards para estudar, principalmente para a questão de fixação de vocabulário. E aí, para fazer isso, eu uso um aplicativo que é o Flashcards Deluxe, e eu uso tudo no celular, mas aqui eu gosto de acompanhar quantas palavras eu incluí nos meus flashcards, né, no meu vocabulário, para eu ter uma noção mais ou menos de como é que está o meu vocabulário, que é um elemento bastante importante nos nossos estudos, né? A gente precisa lembrar das palavras que a gente aprende. E uma forma de fazer isso, né, uma ferramenta que a gente pode utilizar para isso, são os flashcards para fixação daquela palavra que a gente aprendeu na aula, no material que a gente viu, ou num filme, num livro, etc. Né? Então, eu vou monitorando aqui quais são, quantas palavras, né, eu aprendi, eu estudei naquele dia. Então, eu vou colocando essas informações aqui, certo? Então, eu vou monitorando aqui. E aí, ele me soma por mês, né? Eu vou monitorando por mês quantos, quantas foram. Então, eu vou colocando aqui.
Ah, uma coisa importante sobre as listas, sobre a lista de tarefas, né? Aqui eu coloco para ver, eu vejo só o que eu tenho para fazer hoje. Aqui ele me mostra, eu tenho uma outra visão que é semanal, então o que eu preciso fazer nesta semana, não necessariamente hoje, mas esta semana. E o que vem aí, que não é hoje, também não é essa semana. Vem aí. Não tem nada aqui marcado ainda. Eu vou fazer essa semana, daqui a pouquinho, meu planejamento da próxima semana. E aí vai ter coisinhas ali. Mas é isso. Aí aqui embaixo eu tenho o caderno, né? Então, os meus registros de estudo. E aí tem aqui os elementos que eu estava estudando. Então, por exemplo, do francês, que eu sou iniciante, eu estava estudando os pronomes possessivos. Então, então, aí eu tenho aqui, eu tenho os links do um canal do o vídeo que eu assisti, né? Tenho sinalizando em qual material que eu estava olhando, os conteúdos desse aqui, né? Que era essa área progressiva do français. Então, eu estava. Eu sinalizo qual foi o material, consigo salvar os links daqui que eu utilizei também. Ah, vou procurar um vídeo. Achei um vídeo no YouTube de uma professora de francês explicando como é que são os pronomes possessivos, quais são eles e tudo mais. Um outro site também que tinha exercícios. Quando que eu fiz esse estudo? E eu criei um sisteminha aqui para fazer um sisteminha de revisão espaçada, né? E eu estou na segunda revisão. Então, ele me sinaliza, ó, que dia 3 de março eu tenho que revisar esse conteúdo, né? Novamente, pra, justamente para não esquecer. Então, porque é importante a gente ter e fazendo essas revisões dos conteúdos quando a gente está estudando um idioma. Eu deixo tudo aqui registrado. E aqui embaixo eu vou anotando. Tenho todas as minhas anotações. Ó, tem até o vídeo aqui que eu assisti, eu coloquei aqui, tenho as anotações, a tabelinha que eu fui construindo, né? Os exercícios que eu fiz. Então, eu consigo colocar todas essas informações aqui. Mesma coisa do alemão, eu tenho também as minhas aqui das aulas que eu tenho, que eu fui fazendo, né, desse conteúdo. Então, tá aqui as atividades, as anotações de aula, tudo aqui, certo? E aí, outras coisas que eu acho bem interessantes de ter por aqui é uma lista de ferramentas que eu utilizo. Então, eu tenho os dicionários, os materiais, né, um tradutor, um cronograma do francês, uma roda de estudos que eu costumo fazer a cada 3 meses para ver onde que eu preciso dar mais atenção para vocabulário, para gramática, preciso praticar um pouco mais de pronúncia. Eu consigo ter essa noção aqui, né? Usando com essa lista de ferramentas, e eu fica fácil, deixo aqui porque fica fácil para eu acessá-las. Então, o dicionário, os dicionários que eu uso, né? E os recursos de imersão. Então, os canais no YouTube que eu gosto, blogs que eu gosto, tanto em alemão quanto em francês, estão aqui, né? Livros que eu estou lendo também, né? Entram aqui nos recursos de imersão. Então, mas eu tenho até aqui um outro leituras e afins, que eu deixei separado as views aqui dentro do Notion, né? Mas aqui, então, esse é um livro que eu terminei já recentemente, preciso analisar aqui que eu já terminei a leitura desse livro, mas é também um recurso de imersão, né? Ele poderia estar aqui, ao invés de estar aqui, né? Só organização aqui mesmo, de como eu acabei organizando. Mas eu gosto de ter essas informações aqui, de ter tudo num lugar só, porque facilita, fica fácil, para que eu encontre depois todos as ferramentas que eu gosto de usar e também os canais, os elementos, as coisas que eu gosto de assistir, porque às vezes não aparece, some, enfim, e aí eu gosto de ter aqui, fica mais fácil. Ah, nossa, tá aqui. Aí eu clico e tá aqui o link. Eu vou lá e vejo os vídeos, os últimos vídeos que tenham sido lançados ou algum vídeo que eu ainda não tenha visto. E eu vou acompanhando, né, fazendo os meus momentos de imersão.
E aí, aqui embaixo, eu tenho um resumo de como foi a minha semana, de quanto da minha semana foi, dedicado para os estudos de alemão e os estudos de francês. Então, tem aqui, ele marca em horas, então, por exemplo, é 0,27 centavos de horas, um pouco mais de uma hora aqui. Enfim, ele vai marcando aí, conforme eu vou clicando aqui nos botões, e aí ele vai gerenciando e mostrando, somando, né, calculando esse tempo para mim, e aí eu consigo ter uma noção de quanto do meu dia foi para o alemão, quanto do meu dia foi para o francês. E essas bolinhas aqui são dos hábitos, lá em cima, aqui, ó. Uma delas é do alemão e a outra é do francês. E aí eu consigo ter esse resumo aqui da semana. Então, olha, foi X tempo, ó, progresso aqui do alemão, aqui do francês, né? Então, o resumo, eu monitoro outros elementos também, dentro de trabalho e tudo. Então, aparece aqui também. E aí eu tenho um resumo aqui de quais foram as tarefas e quanto tempo foi dedicado, né, no total nessas tarefas. Então, foram aqui 65 minutos, 42 minutos, vocabulário não tem nenhum, essa semana foi uma semana puxada. Enfim, então eu tenho essas informações todas aqui. Consigo ter um acompanhamento. E aqui tem um gráfico também que ele me sinaliza, né, quanto foi para cada uma dessas áreas, né, de imersão, flashcards, vocabulário, revisão, gramática. Então, eu tenho aí esses elementos aqui registrados. E aí eu consigo ter uma noção bem legal de quanto tempo da minha semana também está indo para para os estudos, né, dos idiomas que eu tenho feito. Então, é isso, é dessa forma que eu organizo tudo aqui na central. E, um último detalhe, aqui, né, do caderno, ele me ensina quando está a revisão, eu tenho que revisar este mês, ele sinaliza aqui para mim. Tem um filtro aqui que eu coloquei, então por isso que não está aparecendo nada, né, para ele mostrar só desse mês. E o único que tem aqui que tá, né, nesse esquema das revisões são os possessivos aqui, e tá ali pro dia 3 de março. Então, ele não tá não aparece nada aqui por causa disso. Que hoje é dia 28 de fevereiro. Então ainda não é março, então também, então não tá aparecendo aqui, porque para fevereiro não tenho as revisões eu já fiz, né? Já foram feitas. Então, eu faço dessa forma, organizo dessa forma, os meus estudos de alemão e de francês também aqui dentro do Notion. E essa central, ela é um bônus a central que eu organizei, ela é um bônus de um curso que eu tenho sobre organização de rotina para você criar uma rotina de estudos que funciona para você, que é o Good Site. Good Site é esse curso de organização para a gente construir juntos uma rotina sustentável que funciona para você, para que você consiga estudar o alemão todos os dias, né? Para que você torne o alemão parte aí da sua vida, do mesmo jeitinho que eu tenho feito. E a central, o Miscellanea, é um bônus do curso. Então, a gente aprende a criar nossa rotina e você recebe aí como bônus essa central para você organizar todos os seus estudos e centralizar tudo aquilo que você precisa dentro aqui do Notion. Mas se você já tem uma rotina e gostaria de comprar somente a central para organizar os seus estudos, ela está disponível para comprar separada também. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo. E se você faz de uma forma diferente ou gostaria de ver alguma outra coisa que eu organizo aqui dentro do meu Notion, comenta aqui que eu gravo, quem sabe aparece aí no próximo vídeo. Aproveita também e deixa a sua dúvida de alemão para eu trazer vídeos aqui para te ajudar também nos seus estudos. Ok? Tchau!